Então, hoje nós vamos falar sobre as funções do peso extra. Me conta aqui, quem de vocês vive no efeito sanfona? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Ou quem tem muita dificuldade de emagrecer, ou quem até emagrece fácil, mas ganha rápido tudo de novo. Me conta, vocês vivem esse conflito? Essa guerra com a balança? Vocês vão entender por que a gente se burla tanto na dieta, por exemplo. Parece que é assim, ó, só falar que tá de dieta já dá um oco no estômago, a gente já quer comer. Parece um monte de festa de aniversário para ir, todo mundo fazendo uma comida gostosa perto da gente, e aí a gente não pode comer. Então vai dando um desespero, a hora que a gente começa a se burlar, se boicotar. Ah, começou a ir para academia. Aí parece que naquela semana chove mais que o normal, para você não ir, ou acontece alguma coisa que você vai dormir mais tarde, não consegue acordar no outro dia para ir malhar. Enfim, gente, tudo acontece para te desviar do foco. E hoje vocês vão entender por quê. Vocês vão entender o que existe por trás disso. Por que você não pode emagrecer? É isso mesmo que eu disse. O peso extra, ele tem uma função na sua vida. E enquanto você não descobre a função desse peso extra na sua vida, você não consegue se livrar dele. E agora, então, vamos falar especificamente das funções do excesso de peso, ou as funções do peso extra na sua vida, na sua mente e no seu corpo, tá bom? Então, gente, quando a gente vê uma pessoa que já travou uma guerra contra a balança, a gente tem que olhar muito além do que ela come, ou da atividade física que ela faz, ou dos hábitos de vida dela. É importante? Sim, é importante dormir bem, é importante beber bastante água, é importante comer uma alimentação saudável e equilibrada, é importante fazer atividade física. Tudo isso é muito importante quando estamos falando em perda de peso, tá? Quando estamos falando em emagrecimento e vida saudável, de uma forma geral. Só que isso tudo não é possível ser feito de forma alinhadinha se existem algumas raízes emocionais por trás disso. Porque são essas raízes emocionais que vão fazer a gente burlar as horas de sono dormidas, a água que a gente tem que beber, a alimentação saudável, a atividade física e tudo mais. Essas raízes emocionais que nos impedem de perder peso vão fazer com que a gente se boicote na dieta. Entenderam a relação aí? Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Então, gente, quando a gente fala em perda de peso, a gente tem que tirar o olho do prato de comida e começar a olhar para esses ambientes e para os relacionamentos dessa pessoa. Os ambientes que ela vive, os relacionamentos que ela insiste em manter, certo? Porque a chave da raiz emocional está em uma dessas coisas ou nessas duas coisas, ok? E aí, eu reforço para vocês que algumas pessoas simplesmente não podem emagrecer. Não é que ela não quer emagrecer. Racionalmente, ela quer emagrecer. Mas inconscientemente, ela não pode emagrecer, porque emagrecendo, ela se coloca em uma situação de risco, de vulnerabilidade. Porque o excesso de peso virou um aliado, tá? O excesso de peso não é o maior problema na vida dessa pessoa. Ela tem muitos outros problemas antes disso.
O excesso de peso é um aliado inconsciente, tá? Que traz consequências ruins? Traz. Traz comorbidades, traz doenças como diabetes, pressão alta, traz um monte de coisa, problemas articulares, dependendo, né, do nível desse excesso de peso e tudo mais, tá? Só que o problema não começou ali no excesso de peso. Existe uma raiz emocional muito importante que impede essa pessoa de eliminar esses quilos extras, entenderam? Então, quando eu me deparo com uma pessoa que engordou muito de um tempo para cá, ou não consegue emagrecer mais de determinado tempo para cá, ou a vida inteira já travou uma guerra contra a balança, ok. Eu sempre olho para o que aconteceu. Tá? Vou trazer algumas histórias para vocês de clientes, claro, sem falar nome de ninguém, que vão se encaixar nas 3 funções do excesso de peso, para vocês entenderem na prática como isso funciona, e eu acredito que vai fazer sentido para vocês também, tá? Mas olhar para o que aconteceu quando você engordou. O que aconteceu na sua vida quando você começou a não conseguir mais emagrecer. Engordei um tempo, de lá para cá eu nunca mais emagreci. Tem 10 anos que eu ganhei 15 quilos. E eu nunca mais consegui perder esses 15 quilos, por exemplo. Ok, o que aconteceu na sua vida há 10 anos atrás? Quando você engordou esses 15 quilos e nunca mais conseguiu perder. Entendeu? Ou de 2 anos para cá eu comecei a engordar. Comecei a engordar, 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 não consigo me controlar. Quando eu vejo, cada vez que eu subo na balança, eu engordei um pouquinho mais e tal. Tem 2 anos que eu não consigo emagrecer. Eu tô só engordando cada vez mais. Ok, o que aconteceu na sua vida de 2 anos para cá? Vocês entenderam? Então, essa investigação, e vocês já podem começar a pensar sobre isso. Quando você começou a engordar, quando? Ou você vive uma guerra contra a balança, assim, em que momento da sua vida você engordou? Ah, nessa época, sim, eu ganhei peso. Depois eu consegui emagrecer. Aí depois, lá com 25 anos, eu ganhei muito peso de novo. Depois eu consegui emagrecer. Agora, com 30 anos, 32, eu ganhei muito peso de novo. Ok. Ó o ciclo, ó. A guerra contra a balança. Certo. Em cada pico desse que você ganhou peso, por mais que depois você tenha conseguido emagrecer. Mas por que você ganhou peso ali? O que aconteceu nesse momento aqui da sua vida? Ah, foi quando eu mudei de cidade. Ah, depois lá com 31 foi quando eu ganhei neném. Ah, depois lá com não sei o que foi quando eu separei do meu marido. Vocês entenderam que o negócio vai ficando claro e óbvio na sua frente. Então, é muito importante olhar para o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o nosso corpo muda quando a nossa vida muda. Anotem isso. Então, não foi que ao acaso você ganhou peso. Não. O que aconteceu na sua vida que te fez usar esse peso extra? Então, meninas, agora nós vamos falar especificamente das 3 funções emocionais do excesso de peso na nossa vida. Só que antes de detalhar cada uma delas, eu já quero dar uma visão geral aqui para vocês, que a gente só faz uso desse peso extra quando as necessidades dos nossos traços não foram atendidas, certo? Então, esse peso extra, ele acaba sendo um mecanismo de sobrevivência que o nosso corpo lança a mão, tá? Para nos proteger, para que a gente consiga sobreviver naquela situação, tá? Então, essas 3 funções emocionais são a função de destaque, a função de força e a função de proteção. E nós vamos olhar agora para cada uma delas, tá? Antes disso, é importante reforçar uma coisa aqui sobre o emagrecimento de uma forma geral.
uma coisa que a gente tem que levar em conta sempre é o seu biotipo. E dentro disso, avaliar o que é o magro possível e o que é o magro ideal dentro do seu biotipo. Por exemplo, é que a gente leva em consideração os traços de caráter, claro, né? Por exemplo, uma pessoa que é predominantemente oral. O traço de caráter oral, como eu disse, vai ter o corpo mais arredondado, tá? Então, às vezes vai ter um volume maior ali no bumbum, se for uma oral rígida, por exemplo. Ela vai ter o quadril mais largo, ela vai ter o bumbum maior. Então, por mais que emagreça, fica magra, magra, mas continua tendo um quadril mais largo, continua tendo o bumbum grande, você entende? Uma pessoa predominantemente oral, por mais magra que ela esteja, dificilmente ela vai abrir aquele buraco entre as coxas. Dificilmente. Ela pode estar magrinha, mas uma coxa vai estar sempre encostando na outra. Vocês entendem o que é o que a gente tem que levar em consideração esse biotipo? Ela vai estar magra, mas ela nunca vai parecer uma esquizoide, por exemplo. É muito difícil. E se ela quiser parecer uma esquizoide com os ossos todos aparentes e tal, isso vai ser a custo de muito desgaste emocional. Entende? Já não é saudável para ela. Tá? Então, a gente tem que respeitar esse biotipo. Quem tem muito do traço de caráter masoquista, por exemplo, se ela tem muito masoquista no tronco, é uma pessoa que naturalmente não vai ter muita cintura. Ela pode emagrecer, mas ela não vai ficar com a cintura fina. Diferente de uma rígida, que já é mais acinturada. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração sempre os traços de caráter. E a questão de estar, na verdade, a questão do excesso de peso com relação aos traços de caráter, a gente observa no volume. Então, aquele formato de corpo, por exemplo, o violão do rígido, ela vai aparecer mesmo quando essa rígida estiver acima do peso, só que aí vai ser um violoncelo ou um violino pequenininho, entendeu? A rígida, magrinha, vai ser um violino pequenininho. A rígida na dor, com excesso de peso, vai ser um violoncelo. Vai ser o mesmo formatão do violão, só que com volume. Entenderam a diferença? Então, o estar acima do peso não muda os traços de caráter. Tem gente que tem um receio de fazer análise corporal, porque, nossa, eu tô 10 quilos acima do peso. Como que eu vou fazer análise corporal? Não tem problema. Não tem problema, porque as evidências dos traços estão ali no seu corpo. Independente se você está acima do peso ou se você emagreceu muito recentemente. O estar acima do peso é só mais uma evidência de que esse traço está na dor, né? E que as necessidades dele não estão sendo atendidas, certo? Então, é isso sobre o biotipo. A gente tem que levar em consideração o ambiente também, claro, né? É muito importante, quando a gente está falando em emagrecimento, é muito importante a gente ter o apoio das pessoas, né, à nossa volta, tanto na hora de mudar o estilo de vida, como na hora de cuidar das nossas emoções. Então, a gente tem que estar muito atento a esse ambiente. E o estilo de vida, que é tudo que a gente já falou aqui, né? São seus hábitos de prática de atividade física, de ingestão de água, de boa noite de sono, de uma alimentação equilibrada, né? Tudo isso dentro do estilo de vida. Então, tudo isso aqui é importante a gente levar em conta quando a gente está falando de excesso de peso, tá? Ou, na verdade, quando a gente está falando de emagrecimento. E agora, quando você faz tudo certinho e não consegue emagrecer, você pode ter o melhor plano alimentar do planeta, com a melhor nutricionista, você pode ter o melhor personal trainer te acompanhando. Se na sua mente você tem essa programação de que emagrecer vai te colocar em risco, você pode fazer tudo certinho, você não vai emagrecer. Você vai emagrecer muito lentamente.
Porque sua mente está programada para você não perder esse peso. Porque ele te protege de alguma forma, certo? Ele te ajuda a sobreviver nesse mundo, tá? Então vai muito além do que dos nossos hábitos de vida e tudo mais. A gente precisa olhar para essas raízes emocionais, tá?